O que o presidente do Bahia viu em BH? Como vai o Bahia para esse jogo contra o Atlético Mineiro? Você vai saber agora aqui no Extracampo. Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. A gente entrevistou o Emerson Ferretti, que foi eleito presidente do Bahia, aqui na Salvador FM, no programa BN na Bola. Durante os questionamentos, o novo presidente do Esquadrão de Aço falou sobre sua presença em Belo Horizonte. Ele esteve acompanhando o Bahia nessa derrota para o América Mineiro por 3-2 lá no Independência, a derrota que complicou muito a situação do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Bahia segue com 41 pontos, está na 17ª posição e precisa aí de outros resultados, além de vencer para se manter na Série A. Ele viu um clima muito abatido entre os atletas, você vai ver os detalhes que ele disse agora aqui no Extracampo, mas eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho, deixe o like que é muito importante. Vamos juntos fazer o Extracampo cada vez mais forte. A gente chegou no meio da tarde lá e eu pude começar a observar, né, de perto, né, porque a gente, como comentarista aqui, a gente já fazia todos os jogos, mas via tudo de longe, né? Mas observar de perto e conversar com algumas pessoas, né? Do Grupo City, conversar com algumas pessoas do staff do Bahia, conversei com o Rogério Ceni, né? Conversei rapidamente com alguns jogadores, muito rápido, né? Mas principalmente observar tudo. O pré-jogo, o jogo lá no estádio do Independência e depois o pós-jogo, a reação deles, e voltamos todos juntos, né? Eu voltei no mesmo voo da delegação. Então já foi importante para fazer essas primeiras observações. É lógico que após o jogo todo mundo estava triste, né? E é normal, eu fui atleta, eu saía, perdia jogo, eu saía triste. Não tem como você sair feliz, né, depois de uma derrota, e principalmente na situação que o Bahia está. Não é uma derrota, já é uma sequência de derrotas, de frustrações, de resultados que eram necessários e que não foram conseguidos, né? Então, logicamente que num primeiro momento estava todo mundo muito chateado, muito triste, mas eu acredito principalmente, né, a gente tem um treinador que é reconhecidamente campeão, vencedor, né? E não só como atleta, mas também como treinador. E ele tem esse espírito. E o Bahia, infelizmente, nos últimos tempos, tem conquistado resultados apenas medianos no futebol, né? Aquele Bahia de outrora que os pais, né, os avós acostumaram a ver, o Bahia vencedor, né, que eu ainda peguei quando eu cheguei na Bahia em 2000, a gente ainda teve o Bahia muito grande naquela época, tanto é que eu repito sempre, o último grande ano do Bahia foi 2001, né, que a gente foi campeão de tudo e ainda 2 atletas bola de prata, que fui eu e Preto. As únicas 2 conquistas nacionais do Bahia nesse século foram 2 bolas de prata, né, e que foram conquistas individuais, minha e de Preto, né? Então, de 2001 para 2023, são 22 anos. Essa geração de 25, 27 anos para baixo não viu o Bahia grandão, sendo campeão, com conquistas relevantes. É natural que o torcedor do Bahia, o jovem, esteja muito insatisfeito. E não pode se naturalizar esse desempenho mediano do Bahia no futebol. Não pode, as pessoas não podem se acostumar com isso, não pode, tem que querer e precisa mudar essa situação. E para isso acontecer, precisa ter gente que é vencedor, com espírito de vencedor, com mentalidade de vencedor dentro do clube, né? E não se contentar com pouco, né? O Bahia apenas se manter na Série A é muito pouco. E para isso a gente precisa encher o Bahia de pessoas com espírito vencedor, com mentalidade de vencedor. É por isso que eu ainda acredito que o Rogério, que é um cara assim, possa tirar um pouco disso do grupo que vai jogar quarta-feira.
Agora, o que me preocupa é realmente a questão emocional dos atletas. Eu vi um abatimento muito grande após o jogo, que é natural pela situação, e espero que em 2, 3 dias, que já é para o próximo jogo, um jogo decisivo, eles se recuperem e acreditem que possa mudar essa situação. Acredita, precisa, a mente controla a gente. E nós jogadores, e aí eu me incluo junto, porque eu joguei quase 30 anos, a gente depende muito aqui do nosso mental, do nosso emocional e do nosso mental, da nossa força. Isso conduz tudo, né? O time do Bahia, os jogadores não desaprenderam a jogar futebol, eles estão sem confiança, né? Por conta dos resultados, por conta dos erros que aconteceram. E eu espero muito que o Rogério, em 2 dias, faça um milagre, aí, uma mágica que o Bahia entre diferente quarta. O presidente do Bahia também falou sobre esse novo momento, né, onde ele assume o clube e está nesse processo de transição. Na semana que vem, ele já assume de fato o cargo de presidente. Vai ser aí a transição entre Belintani e Ferretti. Vamos ouvir o que ele falou. Nossos grupos, né, que fizeram os conselheiros, ficou bem equilibrado a composição de... não sei se dá para rotular a situação ou posição. Eu acho que todo mundo quer o bem do Bahia. E eu sou um cara de muito diálogo, né? Eu sou um cara diplomático que eu procuro sempre solucionar os problemas com conversa. Na paz, com conversa. Eu acho que o diálogo, a gente encontra uma solução. Lógico que quando tiver que se posicionar, tem que se posicionar. Assim como eu era dentro de campo, quando precisava se posicionar né, e competir e brigar para vencer, acontecia. Mas eu procuro sempre conversar. Então eu acredito que com o Conselho Deliberativo não vai ter esse problema. A gente vai poder trabalhar juntos, né, dentro de um diálogo. Porque eu acho que o que começa a gerar conflitos é quando não tem comunicação, né? E aí um quer impor a sua vontade, o outro quer impor a dele, e aí não se falam, e aí começa o ego, a vaidade a falar mais alto do que qualquer coisa. Quando você para conversar, para ouvir, né, as pessoas, você tem uma chance maior de encontrar um entendimento. E é por aí que eu pretendo trabalhar em harmonia com o Conselho. Pois é, minha gente, tá aí o que o Emerson Ferretti falou. Bahia tem esse jogo contra o Atlético Mineiro e finaliza a preparação em um treinamento nesta terça-feira. A combinação de resultado, torcedor, você já sabe, tem que vencer e torcer para Vasco ou Santos não vencerem Red Bull Bragantino e Fortaleza, lembrando que Vasco e Santos também jogam em casa. Se o Bahia empatar, o Vasco tem que obrigatoriamente perder para o Red Bull Bragantino. Esse é o cenário do Bahia, que vive esse momento de crise, de iminente queda para a segunda divisão. E aí, torcedor, o que é que você achou de Emerson Ferretti como presidente? Te agradou? Como é que você analisa essas palavras do novo mandatário, essa observação do novo presidente? Você acha que o Bahia vai conseguir se manter? Deixe o seu comentário, a sua opinião, faça parte do debate aqui no canal Extracampo. Aquele abraço e até o próximo vídeo.